Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Andreia e hoje trago-vos um vídeo que consiste em algumas curiosidades que quando cá cheguei não sabia e deparei-me com elas, e outras que em conversa com outras pessoas deparei-me que realmente havia muitas curiosidades que eu não fazia ideia. Pois bem, a primeira curiosidade é que os franceses são bastante pontuais. A pontualidade para eles é algo que é extremamente respeitado. Claro que se acontecer alguma coisa de última hora é uma exceção, um caso diferente, mas a pontualidade realmente é algo que eles apreciam muito nas pessoas e claro que, por exemplo, se tiverem alguma coisa da última da hora ou chegar um pouco atrasado, eles não se importam se vocês, neste caso, ou a pessoa, mandar uma mensagem a pedir desculpa, a dizer que vai chegar um pouco mais tarde e, se possível, dizer o tempo que vai chegar atrasado. Claro que o atraso é sempre imprevisível, mas se uma pessoa puder ao menos avisar que vou chegar um pouco mais tarde, eles já ficam mais tranquilos e não levam tão a mal do que, por exemplo, nós não dissermos nada e depois eles ficam um pouco chateados. O segundo é que quando nós vamos, por exemplo, jantar ou almoçar com alguém, eu falo por mim, em Portugal já diziam bom apetite antes da refeição, mas claro que quando nós vamos jantar com alguém dizemos, mas os franceses, e eu comecei a ver pelas minhas patroas, que não começam a almoçar, a fazer a refeição, sem primeiro dizer um apetite e segundo sem todo mundo estar na mesa. Se alguém, por exemplo, ainda não estiver na mesa, eles esperam pela pessoa para começar a fazer a refeição. A outra curiosidade é que, claro que quando nós vamos, por exemplo, seguramos numa porta, numa casa de banho ou onde for, a outra pessoa agradece, diz o obrigado. Aqui, quando eu cá cheguei, como não sabia falar o francês, eu sorria e abanava assim a cabeça porque tinha vergonha de dizer algo que não era correto ou porque tinha medo que a minha pronúncia não fosse a correta e eles ficassem a olhar para mim, e então eu não dizia o merci, que era o agradecer pela pessoa estar a segurar na porta ou esperar por mim ou o que seja. E eles levavam um pouco mal. No início eu não percebia porquê, mas depois comecei a falar neste caso com o meu namorado, e contei a situação e então ele explicou que eles aqui levam muito a peito quando alguém está a segurar na porta e nós passamos e não agradecemos. Ou então, quando nós vamos encontrar alguém sem querer, nós não nos desculparmos pelo que nós fizemos, por nós termos ido a encontrar a pessoa. Claro que não é toda a gente que leva a mal, mas claro que há outras pessoas que têm uma educação mais rígida, pequenas expressões que eles levam a mal. E a partir daí comecei a dizer merci e o pardon quando fosse encontrar alguém, mesmo se a minha pronúncia não fosse a mais correta, ou assim, prefiro dizer do que não dizer, porque os franceses já estão habituados a ter aqui muitos imigrantes e então meio que a pronúncia não é o mais importante para eles. Claro que se alguém tiver, eles ficam todos contentes, mas só dizer merci ou pardon de ter feito alguma coisa, eles ficam todos contentes, por assim dizer. E pronto, foi algo que quando cá cheguei deparei-me com esse facto. O ser sorridente para os franceses é algo que eles apreciam. Porquê? Porque aqui várias pessoas, eu acho que o francês em si já é característico deles, que
claro que não são todos, mas alguns são um pouco antipáticos, mas é só visualmente, porque depois de nós conhecermos a pessoa demonstra ser mais sorridente, mais prestável, e também pela vida de ser muito corre-corre, as pessoas meio que são um pouco depressivas e a juntando à vida deles, mas o ser sorridente é algo que é como fosse a identidade da apresentação da pessoa. Existe um desequilíbrio que é o 880. Há franceses que não se importam se a casa está, não digo suja, mas um pouco desarrumada, não se importam, é algo que eles não ligam muito, e há outros que têm que estar tudo direitinho, não pode estar nada a falhar de posição para posição. Eu estou a falar daquilo que conheço, daquilo que me parei cá, daquilo que eu trabalho. Tenho patrões que a casa pode estar desarrumada, que não lhes dá muita confusão. Quando eu digo desarrumada, não é suja. O sujo, por exemplo, estar sujo, aí sim, eles levam muito a peito, ou ao menos aqueles que eu trabalho. Claro que depois também depende de pessoa para pessoa, mas sempre ouvi falar que quando cá chegasse ia me deparar com outra realidade do que Portugal. Claro que a desorganização toda a gente tem, ninguém é organizado 100%, mas desde que eu cá cheguei deparei-me com isso. E o que eu digo desorganizado é, por exemplo, deixar a roupa espalhada pelo chão, é não... coisas que eles podiam fazer para lhes facilitar também a vida e eles não o fazem. Claro que eles preferem pagar em alguém para zelar pela casa, para limpar pela casa, mas se, por exemplo, há casas que eu só vou uma vez por semana e eles depois vão indo mantendo. Há casas que eu vou 2 vezes por semana que parece que não vou lá há um mês, mas que, por eles serem tão desorganizados, é algo que nunca compreendi. É que, como eu às vezes há casas que eu faço 2 vezes por semana e mesmo assim eles são super desorganizados. Outra curiosidade é que, por exemplo, em Portugal, quando nós conhecemos alguém, ou damos os 2 beijinhos ou apertamos a mão. Eles cá não, inclinam a cabeça e sorriem, para eles é o bastante. Ao início eu ficava um pouco envergonhada porque eu conhecia, por exemplo, alguém e logo chegavam para dar os 2 beijinhos e a pessoa não fazia nada e eu ficava assim meia que pronto, envergonhada pelo ato que fiz. Mas depois, com o passar do tempo, é que eu fui vendo que realmente muitos deles logo no primeiro encontro ou no primeiro momento não fazem. Fazem sim depois, quando passar de algum tempo, que é para também ter a confiança da pessoa. Quando cá cheguei também deparei-me que quando há passagem de ano, depois quando nós retomamos o trabalho e vemos a pessoa, como é um ano novo, nós normalmente desejamos bom ano e assim. Em Portugal, particularmente, eu dizia bom ano, tudo bom, essas pequenas coisas. Aqui eles não. Nós dizemos bom nané e eles dizem logo bom nané, bom santé, que é algo que eles desejam logo para termos um bom ano, com saúde. É algo que eles dizem, desde que sempre disseram quando eu ia. Ao início ficava assim a pensar, mas porquê que está-me a dizer saúde? Eu não associei, mas depois, com o passar do tempo, é que realmente eu pensei, e tem lógica, que é desejar um bom ano com saúde, porque se uma pessoa tiver saúde, já é meio caminho andado para o ano correr bem. O ser gentil, o ser prestável, para eles também é algo que eles contam muito. Uma das características que eu consegui neles foi quando eu comecei a trabalhar em casas. Por ser nova, muitos deles pensavam que eu não ia ser uma pessoa organizada, que limpava bem e tudo mais. Mas no primeiro momento eles começaram a ver que eu era gentil, eu fazia algumas atenções naquilo que nem sempre eles pediam, ou via alguma coisa e fazia, e
quando eles vissem e para me dizer se alguma coisa já via que estava feito, o ser gentil e o ser prestável para eles é algo que eles caracterizam bastante, que eles zelam também bastante e que é um ponto a mais na nossa consideração para ter mais confiança em nós. Se eles, por um lado, são picuinhas em agradecer, a pedir desculpa, com essas pequenas coisas, agressivos e rudes no trânsito. Por exemplo, se nós estamos parados no trânsito e o carro da frente começou a andar, mas muito lentamente, o de trás já está logo a buzinar para nós andar, que eles não têm paciência. Ou então, se nós estamos num semáforo, mudou naquele momento para verde, eles buzinam logo para nós andar. Para eles, o tempo como passa rápido, eles querem aproveitar muito. E então, claro que eu já me habituei, mas chega a ser estressante porque uma pessoa está no semáforo, acabou de mudar para o verde, eles buzinam logo. É algo que depois uma pessoa habitua-se, mas que no começo muita gente me dizia, eu não acreditava, longe de mim pensar isto, mas depois eu realmente dizia, fogo, fulano e ciclano, quando me disseram, realmente é verdade. Eles não têm a organização na condução, não sei se faço entender. Imaginemos que na autoestrada tem 2 faixas, está trânsito, mas a faixa da direita está a andar um bocadinho mais rápido que na esquerda. 4 ou 5 carros querem passar a toda a força para a faixa da direita, eles não querem saber se têm espaço, se não têm. Nós não temos que ser obrigados a deixar deles passar, meio que temos que nos deixá-los passar, que é para não estragar o nosso carro. São essas coisas, esse tipo de coisas que eu sei que também existem em Portugal, mas como eu tirei carta em Portugal e depois comecei cá a conduzir, foi algo que eu deparei-me, que eu fiquei um pouco surpreendida, e também que em Portugal eu, por viver numa zona que não tem assim muito trânsito, nunca estava habituada. Nós temos que nos adaptar àquilo que é para eles normal. Outra curiosidade que é, se por um lado eles não gostam muito do calor no verão, quando faz aqui o canicule é quando faz acima de 30 graus, faz bastante calor. Para eles isso é extremamente quente e não suportam e ficam já, querem todo o clima tudo no máximo porque querem o fresquinho e assim. Porque eles no inverno, eles preferem, claro que eu também prefiro no inverno estar em casa quente, é uma coisa que todo mundo gosta, mas eles exageram. E depois, como no inverno as temperaturas cá descem bastante, eles, por exemplo, as pessoas que trabalham nos escritórios, como o escritório em si está muito quente, eles vêm para cá para fora, claro que eles equipam-se com a roupa adequada, mas como a diferença térmica é bastante, existe muita gente que apanha muito resfriado, que fica muito doente facilmente e muitas vezes por causa disso, porque eles querem o calor todo no inverno, querem que o escritório ou a casa fique quente, muito quente, que até já chega a ser excessivo, porque depois a diferença de temperatura de cá de fora para dentro de casa ou para dentro do escritório é muito, e quando uma pessoa sai bate aquele choque térmico de temperatura. Outra curiosidade é que eles adoram ler, mas quando eu adoro eles têm bastante livros, todos os meus patrões têm bastante livros que já leram há anos e anos, e meio que eles fazem coleção dos livros. É algo que eles leem quando vão, por exemplo, nos transportes para o trabalho, eles levam, e não são livros fininhos, são livros grossos, maiores que a Bíblia, costuma dizer, mas são bastante grossos, e é algo que eles gostam bastante e que incentivam as crianças a fazê-lo,
porque nos meios que nós vivemos atualmente é tudo eletrónico, é tablets, é Kindles, é tudo mais, e eles preferem ter o livro, sentir o desfolhar da página, sentir o cheiro do papel. É algo que eles preferem ter um livro nas mãos do que, por exemplo, uma tablet ou outra coisa que para os meios de hoje em dia é normal, mas para eles preservam muito a leitura. É algo que para eles dá muito prazer. Também é muito comum nós vermos, principalmente ao domingo, claro que à semana também, mas ao domingo fazerem muita atividade física, ou ao ar livre, com a família, fazem muitas atividades com a família e aproveitam sempre que está sol, bom tempo, para sair de casa, porque aqui o tempo é muito incerto, tanto diz na temperatura que está a chover e depois muda, mas como o tempo aqui é muito incerto e aqui o inverno, o outono é muito rigoroso, eles aproveitam a altura da primavera e do verão para poder fazer as atividades com a família, em bicicletas, ou então vão para parques fazer piqueniques, ou fazem, cada um faz o seu desporto, mas eles fazem muito ao domingo. Porquê? Porque como a semana é muito corre-corre com a profissão, com o trabalho, com a escola das crianças, com o dar atenção às crianças em casa, eles preservam o domingo para fazerem o desporto que não conseguiram fazer durante a semana. Eles comem bastante legumes foi algo que, por exemplo, para mim eu fui sempre habituada a comer legumes, mas não era tantos legumes, mas eles preferem comer os legumes do que, por exemplo, um arroz ou uma massa. E eles ingerem muitos legumes e muito peixe. A carne eles comem também, claro que depois depende se a pessoa é vegetariana ou vegana ou o que seja, preferem dar os legumes às crianças do que, por exemplo, a carne ou o arroz, porque quando dão os legumes meio que incentivam as crianças a gostarem dos legumes e não gostar, por exemplo, primeiro da carne. Outra curiosidade que eu inclusive já mencionei no Instagram, se tu não me segues, aproveito, eu vou deixar aqui na caixa de descrição o meu Insta e também deixo aqui em baixo o meu arroba, mas segue-me lá para saber algumas curiosidades ao meu dia-a-dia. Mas uma das curiosidades que eu acho que devia ser também em Portugal é, quando nós tiramos a carta, aqui é obrigatório por lei andarmos durante 3 anos com o A. Eu vou deixar uma fotinha aqui do que eu estou a falar. E então acho bem porquê? Porque esse A diz às outras pessoas que ainda és iniciante da condução e que durante 3 anos estás a ter prática para depois deixares de ter o A para passares a ter a carta efetiva e não a provisória. Desculpam-te, por exemplo, se deixas o carro ir abaixo, se não dás os piscas, meio que eles se desculpem. Claro que são coisas que todo mundo depois vai fazer, quer tenha A, quer não tenha, mas é algo que avisa à pessoa que está a conduzir que aquele carro é iniciante na condução. Eu espero que tenham gostado. Foram algumas coisas que eu quando cá cheguei, deparei-me com elas. Contem-me nos comentários se vocês já sabiam de algumas, ou se não sabiam de nenhumas, ou se acham bem, ou se não acham, ou se acham um pouco picuinhas. Mas gostava de saber a vossa opinião e vocês já sabem o que têm que fazer. Subscrever ao canal, ativar o sininho das notificações, deixar o teu comentário e se tu és novo aqui no canal, seja bem-vindo. Dá um olho nos vídeos que já postei, posto os vídeos todas as semanas. Acompanha-me também no Instagram para saber o meu dia-a-dia, aquilo que eu posto, aquilo que eu faço, algumas curiosidades e algumas dicas que posso também dar. Um beijo grande, até ao próximo vídeo e tchau!